Olá, turma boa! Semana de 28 de fevereiro a dia 6 de março. Mais uma vez, eu procuro gravar sempre no final da quarta-feira para dar a sensação de que as notícias já se assentaram nesta semana de 28 de fevereiro a 6 de março. É importante assistir às aulas, anotando as ideias principais, dando um pause para ler a notícia toda, até porque eu vou, nesse tempo, tentar passar muito mais de 10 notícias. Importante aproveitar a promoção dos livros, que eu tenho mantido o preço há 2 anos e o trabalho é o mesmo, né? E a qualidade só melhora porque a gente vai ficando mais craque, não porque eu vou melhorando, nem quero ser cabotino, mas a gente vai pegar na manha, já estou no 17º livro. Então, que são verdadeiras apostilas de atualidades. Assinatura também, e dá uma olhada no canal do YouTube do Vencendo Concursos e vejam quantos editais estão comentados por nosso coordenador Cristiano. Fundamental, uma assinatura aí bem baratinha e muitas vezes a gente fica só recebendo notícias. Eu recomendo que sigam alguns canais, depois podem me perguntar aí em off, porque eu não posso fazer propaganda aqui, de que sempre anunciam notícias e tal, mas o próprio Vencendo Concursos, ele, quando o edital sai, ou ainda está para sair, ele já está analisando o edital anterior para já queimar etapas. Atualidades não é a realidade brasileira, repito que eu tenho um livro com 130 questões sobre realidade brasileira e também tenho um livro sobre direitos humanos, disciplinas que eu leciono, bem como geografia e etc. Assistir às aulas anteriores, dar um joinha, curtir, deixar um comentário, tudo isso é fundamental para que os algoritmos entendam essa aula como importante, como representativa e que alimenta que a gente possa produzir esse material para vocês todas as aulas, tá? Essa é uma introdução rápida, vamos selecionar, vamos falar muito de economia brasileira hoje, porque saiu o PIB, tá? Então, vai até o final, porque lá eu falo como você pode, porque uma coisa bem clara, muitas pessoas perguntam, o que significa esse livro de questões? São questões que eu provoco e que eu comento. Muitas são tiradas dessas aulas, então eu transformo essas aulas em questões. E aí você pode, naturalmente, observar como que os concursos perguntam atualidades. Dando sequência, então, deixo aqui os meus endereços, o meu canal do YouTube, onde eu subo também as aulas que eu gravo aqui. Realmente pretendo mais para frente gravar aulas com questões, mas por enquanto até por uma questão do aluno conhecer, conhecer o livro e tal, eu prefiro que você adquira, porque são só R$25, né? É só mandar um WhatsApp, 11 9982 14 13. Tenho procurado sempre que uma notícia, estou com todas as manhãs ocupadas, né? E cumpro lá 6 horas de trabalho. Então, nos intervalos eu consigo publicar uma notícia, atender alguém. A parte preferencial é tarde e noite, onde eu estou em casa trabalhando nos livros, nas aulas. Segue a gente lá no Instagram, porque lá eu tenho publicado notícias que eu considero fundamentais, importantes aí, até algumas curiosidades que os concursos gostam. Então esses são os canais. Para o seu controle, a transição de fevereiro a março, hoje quarta-feira, 6 de março. Primeira notícia, e eu tenho dito que toda vez, agora o Acre, né, saiu aí de uma grande seca, foi uma notícia da semana, uma enchente. Se eu for ficar diariamente apresentando os desastres naturais que ocorrem no mundo e no Brasil, ou os números da dengue, eu não saio daqui, eu tenho que gravar todo dia. Ou os números da violência contra a mulher, contra negros, no Brasil, a gente acaba se transformando numa aula diária. Desculpa, bati aqui na câmera.
Mas, quando a notícia é como essa, chamada de Terra do Fogo, Roraima se tornou o estado com o maior número de incêndios em fevereiro de 2024. Você vê que está na região norte, mas você tem incêndio. E próximo, não próximo, mas não é tão longe assim, o Acre com enchentes. Estado concentra quase 30% de todos os focos de calor do país até 28 de fevereiro. Estiagem agravada pelo El Niño e o Roraima tem só 15 municípios, 9 estão em situação de emergência. E situação de emergência é uma situação, explicando para vocês, onde os governos podem fazer compras emergenciais não precisando de autorização da Justiça. É óbvio que será auditado pelo Tribunal de Contas. Então esse é um dado do INPE. Focos de calor que podem causar é o maior já registrado nos últimos 25 anos. Para além de impactar na qualidade do ar, o que essas queimadas lá podem trazer, né? Ele é o menos populoso do Brasil, 2.000 pontos de fogo, qualidade do ar, segurança na rotina de quem mora no estado, vegetação nativa da Amazônia. É o maior volume de incêndio já registrado em Roraima desde 99, quando eles começaram a observar focos de calor. Veja, me assustou a manchete, Terra do Fogo. Roraima está em chamas. E toda vez que nós temos uma notícia que é recorde, ela precisa ser muito notada, observada naquele mês por vocês, tá? Eu havia prometido, Distrito Federal segue como unidade da federação com maior rendimento domiciliar per capita, R$ 3.300. Em 2022, Brasília já tinha maior renda per capita, com 2.900 em um ano, aumentando cerca de 15%. Média de rendimento por pessoa no país é de 1.800, quase metade do registrado no Distrito Federal. Bom, veja, isso é um dado do IBGE, mais uma vez saiu na quarta-feira, enquanto eu estava gravando a aula, e ele foi apresentando a renda per capita brasileira, né? Isto é, então, mensal, né? Lógico que Brasília vai ter esse super salário por conta dos funcionários públicos, tá? Então, a média quase no Brasil é quase a metade, 1.800, mas a gente sabe que quando a gente pensa nessa média, a gente não retrata a realidade. Já observamos isso na aula de censo, coloquei questões no livro de realidade brasileira, a distorção do 0,1% que concentra terras, que concentra renda no Brasil, tá? O segundo estado com maior renda é São Paulo, depois o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O pior estado é o Maranhão em renda per capita, tá? Então, para que você tenha uma ideia da distribuição de renda, eu não gosto muito dessas médias salariais, porque elas não mostram aquele famoso índice Gini. O índice Gini é diferente do IDH, porque o índice Gini mede a desigualdade. Toda vez que ele sai anualmente, eu venho aqui e exponho o que esse dado traz para a realidade brasileira, tá? E para atualidades. O censo, o IBGE publica isso anualmente. Então não é um dado muito relativo ao censo, mas o censo fez um levantamento dos últimos 12 anos. Tá aí. E tem até uma explicação. Sempre é bom olhar, quando está em aspas, a leitura que os demógrafos do IBGE fazem. Bom, aqui muita calma nessa hora, eu vou ficar bastante lendo esse slide, porque é um retrato da economia brasileira o ano passado. Então, importante para todas as questões ao longo de 2024. PIB cresce 2,9% em 2023. Com uma super safra de grãos, a agropecuária teve a alta recorde de 15% no ano e levou a um avanço próximo ao de 2022.
mesmo o último trimestre não tendo crescimento. Então o PIB cresceu quase 3%. Isso significa 10 trilhões, quase 11 trilhões no ano. Foi muito próximo ao de 2022, teve uma alta de 3%, então crescemos em 2022 3%, 2023 2,9%, mas o último trimestre, que é geralmente na contramão daquilo que a gente falou, né? Teve uma desaceleração da economia. Então, o PIB teve dinâmicas diferentes no primeiro e segundo semestre. Na primeira metade do ano, a atividade econômica foi puxada por uma safra excepcional de grãos. Mesmo a gente sabendo que na composição do PIB, o setor primário não tem tanto peso, mas é tanta soja, tanto milho e tanta carne que nós vendemos, que mesmo tendo 10% do PIB brasileiro, já expliquei isso também em aulas anteriores, o setor primário, do qual a agropecuária faz parte, ele acaba alavancando o crescimento da economia brasileira. Ajudou o resultado como exportações 9%, a indústria de alimentos e segmentos específicos do setor de serviços que são beneficiados pela cadeia de produção e logística do campo. Lógico, se você produz no campo, a logística para exportar faz você desenvolver meios de transporte, combustíveis, se você transforma laranja em suco, se você ensaca a carne, tudo isso faz também melhorar o sistema de serviço. Ainda nos produtos primários, houve destaque em segmentos da indústria extrativa, né? Então, cresceu 8,7%. Então, o Brasil foi beneficiado, e aí a explicação, pela alta na extração de petróleo, além do minério de ferro. Então, é o setor primário, as commodities que estão alavancando a economia. Importante ter esse diagnóstico, porque as bancas gostam que você tenha essa leitura. No segundo semestre, o setor de serviços, o principal da economia brasileira, permaneceu resiliente, trouxe sustentação a uma desaceleração da economia por conta do patamar elevado da taxa, ou seja, os serviços não cresceu tanto. Novamente, estímulos fiscais da economia, reajuste do salário mínimo, Bolsa Família de R$600, melhora no mercado de trabalho, estamos aí com uma taxa de 7,8% de desempregados, também ajudaram a economia a crescer. Serviços tiveram um crescimento menor do que o PIB nacional, 2,4%. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias subiu 3%, quase que o PIB. A desaceleração da economia, inclusive, desemboca em uma preocupação dos economistas. Isso no último trimestre, né? Mas eu já tenho notícias sobre o começo desse ano. Quando eles soltaram isso semana passada, estavam preocupados com o final do ano passado. Mas as notícias do primeiro bimestre de 2024 são de recorde nas exportações. Então, tivemos um momento muito ruim, mas o começo está muito bom e estão elevando a projeção também de crescimento esse ano e queda da inflação esse ano. Mas são projeções, dados que nós teremos de 2024, porque a gente sabe que o mundo sofre muitas confusões, só teremos o ano que vem. Aqui eu destaco os destaques que o próprio PIB aí levantou. Serviços crescem menos, indústria também, agora a agropecuária disparado 15%. Quando você faz a média, vai dar aquele número de 2,9%, tá? Caiu o investimento, mas as exportações cresceram e a importação diminuiu. Então, todos esses números compõem os destaques do PIB. Então, muita atenção, leiam com calma essa notícia e podem ali, soja, petróleo, milho, carne, que alavancaram a nossa economia em 2023, produzindo uma reação, de certa forma, em cadeia para outros setores. Aqui eu consigo ficar. Nesta segunda-feira, o Lula enviou ao Congresso um projeto
que prevê direitos e contribuição para motoristas de aplicativos, tanto de entrega como de viagem. O projeto propõe que motoristas recebam. Isso é um projeto. Até houve uma fala que o iFood não estava interessado nisso e tal. Resta saber se o Congresso vai aprovar. Quando o governo envia uma medida provisória, ela tem 120 dias de validade. Quando o governo envia um projeto de lei que foi negociado ao longo do ano passado, com as principais plataformas de entrega, ele precisa ser aprovado. Então, o que importa é que esse debate está em cima da mesa, né? Então, jornada de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 se houver acordo coletivo. Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma, vai ser o cargo. O trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Haverá um sindicato da categoria, que não existe. O trabalhador deverá ter conhecimento sobre as regras de oferta de viagem. Mais informação, olha, viagem assim, tantos quilômetros, tal. Remuneração mínima, mas o ganho variável com as corridas. A hora trabalhada deve ter o valor de R$ 32 para que ele chegue pelo menos ao salário mínimo e possa contribuir com o INSS para que ele possa se aposentar e não ficar na informalidade. Então, por outro lado, o trabalhador também terá que contribuir para o INSS para evitar aquele rombo futuro de um bando de gente que não contribuiu, mas ok, vai ter direito a um salário mínimo, que é o BPC, benefício, né? Mas pagando você pode juntar com o tempo de serviço, fazer uma média, se teve registrado, e aumentar a sua aposentadoria, não chegando até o fim da vida trabalhando. É uma novidade esse projeto, acho que até em questões mundiais, não vi nada nessas plataformas ainda em nenhum país, apostar que o Congresso legalize esse tipo de trabalho para essa gente entrar na formalidade, aumentar a contribuição do INSS e evitar uma nova reforma da Previdência. Enfim, transformar essas pessoas, trabalhadores, que trabalham muito e a gente sabe disso, sofrem preconceitos, ações de violência, que também diariamente a gente vê gente destemperada atacando esses entregadores aí. E também muitas pessoas, isso é tudo ajuda na segurança, né? Porque a gente tem visto muitos criminosos usarem desta coisa de estar entregando e, na verdade, ele é um assaltante, ele põe uma caixa de isopor nas costas e sai, e a polícia pensa que ele é um entregador e ele é um bandido. Enfim, um projeto aí. Vamos para as manchetes que se autoexplicam. O Brasil superou 1 milhão de casos de dengue. Então, já temos 7 estados, agora foi São Paulo, eram 6. São Paulo ontem, né, mais o Distrito Federal, declararam emergência em saúde pública. Há um pedido, porque devemos chegar ao pico agora, final de março, para que o Brasil todo declare aí emergência de saúde pública por essa epidemia. As pessoas não estão vacinando, tá? O pouco de vacina que tem, as pessoas não estão tendo a consciência de se vacinar. Chorinho foi considerado patrimônio imaterial. Imaterial é aquele que nós não conseguimos pegar, né? Músicas, o carnaval, pratos típicos. Já o patrimônio material é aquele que a gente pega. Esse é o patrimônio brasileiro. Existem os patrimônios da humanidade, como o Centro Histórico de Salvador, Olinda e até uma cidade inteira como Ouro Preto. Esses já são patrimônio da humanidade, é a Unesco que classifica. O gênero musical urbano surgiu por volta de 1870, mas foi um clube do choro lá em Brasília que vem pedindo
e, finalmente, ele é um patrimônio. O que significa ser um patrimônio? Significa não ser esquecido. Significa, digamos assim, receber verbas do Ministério da Cultura para eventos que preservem este estilo musical. Gente, quando eu falo de infecção respiratória, tem a influenza, tem a Covid, tem a SARS, né, e mesmo a dengue. Mas, essa semana, 3 pessoas no local onde eu trabalho estão de licença médica porque estão com Covid. Tudo indica que isso tem a ver com o carnaval, segundo a Fiocruz. Então, se você pensa que são casos como a dengue e tal, sim, a dengue está matando, está assustando, mas é a Covid que, quando você pensa, porque a dengue muitas vezes não chega ao fato de ser uma síndrome respiratória. Ela atinge outros órgãos, tal. Então, é mais a questão ligada à gripe e ao pulmão. Então, Covid crescendo de novo no Brasil. Obviamente que são casos de pessoas que já foram vacinadas e, portanto, a licença que um dos meus colegas conseguiu foi de 4 dias e ele retoma o serviço na sexta-feira. Conversei hoje com a esposa dele e ele já está bem. Com 1.600 casos, há uma nova doença, surto de febre de Oropouche. Ela é na Amazônia, porque lá que tem um mosquito típico, ele é 1/3 do mosquito do Aedes aegypti, e é uma doença que tem, e aí isso é que está sendo um grande drama para os médicos, pelo que eu tenho escutado. Faz um teste para ver se é dengue, vê se é chikungunya, se é zika, se é Covid. No caso da Amazônia, ainda essa nova doença viral que todas têm o mesmo sintoma. Isso tem preocupado, mas o tratamento é diferente, né? Posso dizer tranquilamente porque minha irmã está com dengue e o tratamento é repouso e soro. Já a Covid você tem outras recomendações. Suprema Corte americana entendeu que o Trump pode disputar as eleições dos Estados Unidos. O que a Suprema Corte entendeu? O Colorado havia impedido o Trump de concorrer. E por que o Colorado? Porque ele foi visto como alguém que tentou dar um golpe. Ocorre que nunca na história dos Estados Unidos um estado havia impedido alguém. Então eles não julgaram se o Trump tentou dar um golpe ou não, mas sim o mérito de um estado impedir que um candidato possa concorrer. Para a Constituição norte-americana, isto não é possível. Portanto, Trump é, mais do que nunca, um candidato republicano, ao que tudo indica. Vocês já vão ver. Esse é um drama que eu não tenho aguentado mais nem ver a notícia. 1 em cada 6 crianças abaixo de 2 anos está desnutrida no norte de Gaza. Alerta OMS. As imagens são chocantes. Os apelos internacionais para que Israel haja com mais vigor em relação à crise humanitária foram amplificados, desde a morte de palestinos que faziam fila. O que está acontecendo? O local mais desamparado é o norte, porque Israel falou para todo mundo ir ao sul. Então, no norte não chega comida, porque quando chega no sul, eles já atacam, e 100 morreram, porque eram caminhões que tinham seu destino, e os soldados israelenses, com receio, começaram a trocar tiro e mataram 100 palestinos semana passada. Americanos e franceses estão lançando ajuda humanitária de paraquedas. Ocorre que essa ajuda que chega atinge 50.000 pessoas que podem comer, no caso de 1 milhão de pessoas confinadas em Rafa. Daí o porquê de muitas declarações e ações em relação à violência e uma tentativa de um cessar-fogo por 6 semanas. Ocorre alguns agravantes. Estamos chegando no mês religioso,
onde, para os muçulmanos, que é o Ramadã, onde costuma-se acirrar a tensão na região. As negociações de paz de cessar-fogo estão paralisadas. E, enquanto isso, cada dia mais nós assistimos aí notícias de civis, né, que levam uma pressão sobre o próprio Biden nos Estados Unidos, que está ajudando a guerra. A Stellantis, sei lá, dona da marca Fiat, anunciou um investimento recorde na indústria brasileira, 30 bilhões de reais entre 2025 e 2030. A Volkswagen havia anunciado 18. Resolveram apostar, e eu tenho várias vezes, várias aulas, dito que as montadoras tem um programa do governo, anunciado, chama Mover, de incentivo para que a indústria automobilística volte, ela que ficou, depois da pandemia, muito paralisada. E as montadoras estão vislumbrando no Brasil um mercado promissor. Nikki Haley, que era que concorria lá nas primárias, desistiu da pré-candidatura porque na super terça, que foi ontem, nós vamos falar já disso, o Trump venceu aí em 15 estados. Isso ocorre como se fosse assim, o partido vai decidir quem é o candidato e convoca os seus delegados, aqueles que são filiados ao partido, a escolher entre dois. Isso é muito comum na democracia americana, na democracia argentina. Aqui nem é tanto, né? Os caciques eleitorais acabam mandando e não havendo uma consulta antes das eleições. As eleições nos Estados Unidos são só em novembro. Isso é uma eleição para escolher quem é candidato. Tá? E ela concorria com o Trump no Partido Republicano. No Partido Democrata é o Biden o único candidato e não tem concorrente. Ela desistiu, então tudo indica, hoje, porque a atualidade é assim, 6 de março, que a disputa em novembro será um repeteco do que aconteceu há 4 anos, Trump versus Biden. Biden não está no seu melhor momento, está com a popularidade em baixa, né? A economia não vai tão ruim, mas essa ajuda à Ucrânia, a questão da imigração, bateram todos os recordes, 2 milhões de imigrantes entraram durante o governo Biden, e é exatamente nessa tecla que vai ser o teor da campanha dos discursos do Trump. Tá? Aquilo que eu falei, saiu hoje, então durante a tarde eu estava buscando as informações. Balança comercial registrou superávit de 12 bilhões de dólares, informou o Ministério, e é recorde para os 2 primeiros meses desse ano. Então, as projeções da semana passada, que eram negativas, se reverteram. Assim, ontem eu também vi que houve um aumento da projeção do PIB. Estamos começando o ano positivamente no campo da economia. Tá? E aí eu fui olhar quais eram os produtos. São os mesmos: soja, ferro, carne, milho, petróleo bruto. Pela primeira vez, os Houthis, que eu já expliquei em aulas anteriores, que são os radicais lá do Iêmen, que estão ao lado do Hamas, que ali no canal de Suez estão atacando, já atacaram 45, fizeram 45 ataques a navios de carga que estão tendo que contornar a África, mas nunca tinha morrido ninguém. Pela primeira vez, ontem parece que 2 marinheiros foram mortos. Isso só vai fazer com que Estados Unidos, Inglaterra, França enviem mais navios de guerra para a região perseguindo os Houthis. É a escalada. E também vi hoje que também na fronteira, desde o começo da guerra, o Hezbollah tem aumentado seus ataques contra Israel. Israel nunca lançou um ataque tão longe dentro do Líbano. Mas as coisas não estão boas para Israel aqui na América do Sul.
E o próprio ministro das Relações Exteriores de Israel disse, olha, a América do Sul está sendo uma pedra no sapato de Israel. O Chile excluiu Israel de uma feira aeroespacial e a Colômbia suspendeu a compra de armas. O aliado na América do Sul de Israel, nitidamente, é o Milei, porque forma essa direita mundial com Trump, né, com Viktor Orbán da Hungria, com Alexander Lukashenko de Belarus, agora com o primeiro-ministro da Holanda. Os conservadores têm conquistado espaço e o mundo está se polarizando. E não só o pronunciamento polêmico do presidente Lula, mas agora outros países também retalhando Israel. Vamos para as internacionais. Na quinta-feira, tradicionalmente, o Putin gosta de ter um discurso que ele faz sempre para ministros, para a Câmara dos Deputados, tal, e foi o discurso mais duro desde que ele começou a guerra. Ele ameaçou usar armas nucleares, caso, né, a OTAN se envie tropas para lutar contra a Rússia na guerra com a Ucrânia. Então, porque o Emmanuel Macron disse que estava disposto a enviar tropas para ajudar a Ucrânia. Pois bem, Diogo, o que você entende dessa notícia? Eu não. Eu sigo também aqueles que são os especialistas, professores da FAAP, da PUC, da USP, da FGV, que têm cursos de relações internacionais, que não é para a gente, digamos assim, ficar de cabelo em pé e falar, vai ter uma terceira guerra mundial. Você pega a sua manchete e às vezes se assusta. Não se assuste. Agora, é um discurso duro? É um discurso de quem não está disposto a acabar com a guerra? Sim. É um discurso que deve fazer com que essa guerra prolongue? Sim. Pois não. Então, não acredito, não li que realmente há essa ameaça. Não posso cravar que ele vá partir para lançar armas nucleares, porém, a gente sabe que seria uma destruição da civilização. E aí ele tem que pensar na sua própria vida até, né? Hoje eu vi que a delegação do Zelensky, que é o presidente lá da Ucrânia, foi atacada, mas não atingiram ele. O que fica desse discurso é um discurso de um autocrata que tem o controle do Estado na sua mão, que elimina seus opositores e que produz ameaça no mundo e que a guerra está dando ganhos porque ele intensificou o comércio com a China e com a Índia. Pois bem, é um capítulo de uma guerra que já passam de 2 anos? Sim, é um capítulo, mas tem um outro fundo, que é o fundo eleitoral. Estamos em ano eleitoral na Rússia. Caso ele reeleito, ele fica até 2030 e vai ser de longe o homem... Não, Stalin governou por mais tempo, mas Putin vai ser um dos maiores ditadores da história da Rússia. O que deixa o mundo tenso nos próximos 6 anos, a depender do resultado eleitoral nos Estados Unidos. Houve a reunião da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, mas que não chegaram a uma declaração que pede um cessar-fogo. Só 24 dos 33 países que participaram da CELAC, né, o presidente Lula, inclusive, foi. Ocorreu em São Vicente e Granadinas, que são ilhas ali do Caribe, e não houve um consenso, né? Porque você tem algumas ditaduras, como a Nicarágua e tal, que são aliados tradicionais de Israel. Mas houve, digamos assim, deploram, né? Denunciam a morte de civis e palestinos. Você está observando que todas as reuniões
sejam do G20, do G7, da União Europeia, dos grupos, das comunidades internacionais, tocam no tema da guerra da Ucrânia e da morte de civis em Israel e Palestina. O que muda são declarações, mas os Estados Unidos apoiando claramente Israel é aquilo que, digamos, também, né, inviabiliza o capitalismo mundial de impor sanções a Israel, dado que a maior economia do mundo está apoiando essa violência condenada pelo mundo todo. Em decisão histórica, o parlamento torna o aborto um direito previsto na Constituição Francesa. É o primeiro país no mundo a se tornar, no mundo, a garantir direito constitucional, direito ao aborto. Então, vai ser uma emenda chamada artigo 34, foi aprovado no Congresso Nacional, o Macron deve sancionar dia 8 de março, aí que é o Dia das Mulheres. Lembrando que a França sempre aceitou, 80% apoiam o aborto, e não para casos específicos, como é o caso do Brasil, né? Estupro, anencefalia, gravidez que corre risco da gestante. No Brasil você tem alguns casos no Código Penal previstos onde se aceita o aborto. Lá na França, se a mulher não quiser ter o filho, ela tem esse direito constitucional de praticar o aborto. Não exige, tem que ser até a 14ª semana de gestação, até porque a partir daí coloca em risco a vida da mãe, e também já se entende que há vida, e basta ela não precisa alegar nada, é uma garantia constitucional. Então, é o primeiro país da história a dar esse direito, e eu sempre falo, quando tem notícia assim, nós chamamos atenção. Gente, o Haiti virou uma panaceia de ataques de gangues. Atacaram presídios, soltaram mais de quase 4.000 pessoas presas das gangues, estão ameaçando uma guerra civil, a Jamaica fechou a fronteira, o primeiro-ministro Ariel Henry estava no Quênia pedindo ajuda. É preocupante o que está acontecendo no Haiti, que não se resolve desde a morte do presidente Jovenel Moïse, né? Então, um país paupérrimo, dominado pelas gangues. No caso de El Salvador, que tem um controle dessas gangues, lá no caso do Haiti não. E o chefe da gangue hoje declarou que se o primeiro-ministro não antecipar as eleições, está todo mundo pedindo, vai ter uma guerra civil. Como o Haiti e a República Dominicana fazem parte de uma mesma ilha, a República Dominicana está se protegendo com receio dessa crise civil que o Haiti vive, né, com toque de recolher noturno e com bandidos sendo soltos. É o inverso, enquanto o El Salvador, com uma linha dura, prende as gangues, o Haiti está dominado pelas gangues. A última notícia, mas fica aí, que eu tenho um comentário importante, que foi a super terça. O Trump venceu, são 50 estados nas prévias, e ele venceu em 14 a Nikki Haley, por isso ela deixou de concorrer. O Biden venceu também nos 15 estados, porque ele é o candidato praticamente único. Ele precisa ter 1.215 delegados do seu partido votando nele para ele tornar-se candidato. Isso deve acontecer muito em breve. Como é que ele está chamando essa campanha? Torne a América grande novamente.
a sigla MAGA. Então, o Trump está se consolidando e com discurso anti-imigração, dizendo que ele é contra os gastos com a guerra, e ele, nas pesquisas, muita água passa por debaixo desse rio até novembro, é o candidato único do Partido Republicano que deve enfrentar Biden, que não está com a popularidade boa por conta de ter permitido essa grande imigração. Isso aconteceu ontem, porque uma super terça, porque imagina, dos 50 estados, sempre vinha pingadinho, cada estado fazia um dia. Nessa terça-feira foram 15 estados e consolidou o Trump como candidato. Se a justiça vai ainda avaliar que ele tem processos, e esses processos de condenação podem derrubar a popularidade dele, o desenrolar das guerras podem fazer o Biden crescer, esses são cenários possíveis. Mas, se a eleição fosse hoje, eu poderia dizer a vocês que havia muito risco do Trump voltar. Tá? Então, agora, há de se julgar, essa Nikki Haley, ela tem aí, sei lá, um certo carisma, se ela vai apoiar declaradamente o Trump ou se ela vai ficar em cima do muro, e aí os republicanos que gostavam dela, ela chegou a vencer em 3 ou 2 estados, vão transferir o voto para o Biden, e aqueles que são indecisos ou indiferentes podem também migrar para o Biden. Não dá para cravar. O fato, eu acho que o interessante dessa notícia é dizer que praticamente o desenho está feito, e importante saber que existe esse processo democrático no processo eleitoral americano, onde os partidos consultam a população para saber quem deve ser o candidato. Tá? Pois bem, deixo aqui uma imagem que eu faço só para... Os livros não são assim, isso não é a capa dos livros, isso é uma arte que eu faço para divulgar. O livro 14 começa no segundo semestre de 2023, isto é o que os slides pedem, tem 100 questões, 50 do Brasil, 50 de mundo. O livro 15 de agosto a outubro, o livro 16 de outubro a dezembro, eu vou fazendo por períodos. Conforme eu chego a 100 questões, eu tenho feito isso em 45 dias, em 2 meses, por conta das notícias que o mundo me oferece. Então, eu tenho selecionado sempre aquilo que é mais importante e que são inéditas. Não adianta você procurar nenhuma dessas questões em nenhum banco de questões aí, de cursos, porque são questões que eu faço e eu comento. Então, digo com 5 alternativas para que você possa refletir mais com um amplo comentário. Cada livro tem mais de 100 páginas. O último que eu soltei faz aí 20 dias, de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, com 100 questões, é o livro 17. Eu quero 4 livros. Se é 25 cada exemplar, seria R$100. Eu faço por R$70. Então, praticamente, você está levando 4 livros e pagando 3, com um repertório que dão 420 questões, que significam 420 temas diferentes de cultura, economia, meio ambiente, censo, conflitos, no Prêmio Nobel, enfim, cinema, arte em geral, todos esses temas que contemplam editais municipais, estaduais e federais de atualidades. Como eu faço? Manda um WhatsApp para mim, que eu mando em PDF para vocês, porque são livros em PDF, que é a forma mais barata, e eu mando a chave Pix e a gente faz essa transação em apenas 1 minuto, tá? Então é só entrar em contato pelo WhatsApp que eu respondo assim que eu puder. Aqui eu deixo então os meus endereços e deixo também para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, porque eu divulgo sempre, tenho sempre novos seguidores, e aí eu vou contando também os endereços do Vencendo Concursos. Turma boa, essa era a semana, portanto, de 28 de fevereiro a 6 de março.
lá, dia 13, estou novamente de volta, neste batidão, lento, tranquilo, observando os temas importantes semanais. Muito obrigado pelo seu carinho, divulga o nosso trabalho e até semana que vem. Valeu, turma boa. Obrigado.